Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Dr. Alexandre Dufresne, renomado pediatra, estava acostumado a casos de febre, infecções comuns e emergências médicas. Contudo, naquela manhã, em sua tranquila clínica suburbana, ele se deparou com um caso que mudaria sua rotina e, mais tarde, sua compreensão do mundo. A menina ficou ali parada no canto da sala, tremendo de febre. Ela não emitiu nenhum som, seus lábios fechados como se estivessem selados por uma barreira invisível. Seus olhos, de um azul penetrante, mas tingidos de tristeza, observavam o médico com infinita atenção. Ela estava sozinha, sem os pais, uma situação bastante rara em sua prática. A recepcionista explicou que os pais dela saíram às pressas, fugindo da cidade por causa de ameaças anônimas, sem saber que a menina estava com febre alta. Alexandre o examinou brevemente. A menina, que não devia ter mais de 6 anos, tremia sob o cobertor e seu corpo frágil ficava quente ao toque. A temperatura atingiu quase 40 graus Celsius, mas ele não detectou sinais óbvios de infecção, nem sintomas claros que explicassem a febre persistente. Qual é o seu nome, querida? Ele perguntou suavemente, esperando que ela respondesse a sua voz suave. Mas a menina não respondeu. Ela apenas olhou para baixo, como se as palavras fossem estranhas para ela. O silêncio era pesado, mas Alexandre não insistiu. Ele estava acostumado a conhecer crianças tímidas ou traumatizadas por vários motivos, mas havia algo diferente nessa situação. Ele sentiu que a atmosfera estava carregada de uma tensão estranha, quase sobrenatural. Então, sem aviso, a menina lentamente estendeu um pequeno bilhete dobrado que ela segurava em sua mão esquerda trêmula. Ela entregou a ele com uma precisão que surpreendeu o médico. Alexander pegou o bilhete hesitantemente a princípio, olhando nos olhos da menina, em busca de uma pista sobre o que poderia estar escondido no bilhete. Ele se perguntou se ela ainda era capaz de entender o que estava fazendo. Ele desdobrou a folha e leu. Seus olhos se arregalaram e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O bilhete era breve, mas cada palavra o arrepiava. Eles virão esta noite. Querem me levar embora. Não deixe. Salve-me. Alexander olhou para cima, seu coração batendo mais rápido, tentando entender o que essa nota significava. E quem eram eles? Por que uma garotinha daquela idade estaria em perigo? Ele virou o bilhete várias vezes, procurando outras pistas, mas nada apareceu. Nenhum nome, nenhuma assinatura, nada que pudesse explicar claramente essa ameaça. Ele olhou para a menina, agora pálida e perturbadoramente calma. Ela parecia estar esperando pela reação dele, seu olhar penetrante no dele com uma intensidade que o perturbava profundamente. O médico, apesar de sua experiência em atendimento de emergência, não sabia mais o que fazer. Febres eram comuns, mas esse bilhete não fazia sentido algum. Onde estão seus pais? Perguntou ele, esperando um sinal de clareza. Mas ela continuou sem responder. A garota simplesmente desviou o olhar e encarou o chão, como se estivesse imersa em algum pensamento distante e insondável. Com um gesto mecânico, Alexandre chamou a enfermeira e, em voz baixa, confiou a ela a menina para que a levasse para a observação. Ele decidiu tomar as medidas necessárias, mas não podia ignorar esta nota. Algo estava errado, e ele sabia que era mais do que apenas uma febre. Pouco depois, enquanto ele se preparava para entrar em contato com os serviços sociais para dar seguimento ao caso da menina, um alarme silencioso disparou em sua mente. Ele correu para a sala de espera, onde ouviu sussurros. Um homem idoso, vestido de preto, entrou, obviamente procurando por alguém. Senhor Dufresne. Chamou o homem, com um tom frio e determinado. Seu rosto demonstrava uma expressão dura, mas algo em seu olhar sugeria uma sensação de ameaça velada. Ele se apresentou como tutor legal da menina, mas sua atitude era estranha. Alexandre hesitou. Ele não recebeu nenhuma informação sobre um tutor. E por que esse homem chegou inesperadamente, sem avisar? Ele sentiu uma pressão estranha no ar. O homem insistiu em levar a criança sem esperar nenhuma formalidade. O médico virou-se para a enfermeira e fez um sinal discreto para alertá-la da situação. Seus instintos o incitavam a agir rapidamente. Ele não podia deixar a garota ir sem saber mais.
Ele se aproximou do homem calmamente, mas sua mente estava acelerada. Acho que seria melhor verificar com as autoridades. A situação parece um pouco confusa, disse Alexander, com um tom mais firme do que gostaria. O homem encarou o médico por um momento, seu olhar endurecendo. Então, com um movimento rápido, tirou do casaco um cartão de couro preto, com um carimbo insignificante, sem nenhuma identificação oficial. Ele entregou a Alexandre, que o pegou com cautela. O médico olhou para o cartão e depois olhou para cima. O homem havia desaparecido. Tudo o que restou foi o cheiro metálico de ameaça pairando no ar. Ele sabia que tinha que agir. O Dr. Alexandre Dufresne, abalado pela estranheza da situação, não conseguia se livrar da imagem da menina e do bilhete que ela lhe entregará. O mundo médico, com sua lógica rígida e explicações racionais, de repente pareceu inadequado para o que ele estava vivenciando. Cada minuto que passava o mergulhava em um turbilhão de perguntas sem resposta. As autoridades, após serem informadas do desaparecimento da menina, ficaram céticas. Não havia nenhum arquivo sobre a criança, e seu suposto responsável não aparecia em nenhum registro oficial. Não havia nenhum documento legítimo comprovando sua existência. Era como se ela nunca tivesse nascido, como se ela nunca tivesse pertencido a este mundo. No entanto, a ameaça expressa na nota parecia genuína, e a febre que consumia seu corpo não parecia corresponder a nenhuma doença conhecida. Sintomas físicos, certamente, mas uma energia estranha e indomável emanava da criança, como se algo maior que a própria ciência estivesse acontecendo em seu corpo. Alexandre, cuja mente estava agora absorvida pelo enigma, decidiu fazer alguma pesquisa em alguns arquivos inacessíveis, alguns documentos antigos e obscuros. Suas investigações o levaram a lendas esquecidas, testemunhos que relatavam fenômenos inexplicáveis ocorridos no passado. Ele então descobriu a existência de um antigo culto, os Guardiões da Sombra, uma sociedade secreta que supostamente trabalhava para preservar certas crianças com poderes sobrenaturais. Essas crianças não eram como as outras, e sua energia, seu potencial, estava ligado a uma antiga profecia. A febre da menina parecia ser uma manifestação física desse poder adormecido, uma espécie de ressonância que seu corpo emitia antes de liberar uma força incontrolável. Mas por que essa criança e por que agora? De onde veio e, mais importante, quem queria alcançá-lo antes que se tornasse poderoso demais? Enquanto continuava sua investigação, Alexander foi contatado por uma informante misteriosa que se apresentou como Elsie, uma mulher na casa dos 40, com olhos penetrantes e cabelos prateados. Ela sabia coisas que somente alguém dentro do culto poderia saber. Ela é a escolhida, ela lhe disse em voz profunda. Ela é a chave definitiva para abrir os portões da eternidade, e aqueles que buscam controlá-la já viram seu próprio fim selado. Alexandre ficou fascinado e horrorizado. A informante explicou que a criança, como outras antes dela, nasceu em uma linhagem ancestral ligada a um antigo poder capaz de manipular energias vitais e as forças da natureza. Esse poder, que se acreditava ter sido esquecido, foi preservado por gerações, além das fronteiras das nações e religiões. Os Guardiões das Sombras não estavam lá para proteger a criança, mas para garantir que ela não caísse em mãos erradas. Foi uma luta entre aqueles que buscavam usar seu poder para dominar o mundo e aqueles que buscavam destruí-lo antes que fosse tarde demais. Mas por que essa febre? Perguntou Alexandre, com o coração batendo forte. Por que a doença, esse fenômeno médico? Elsie respondeu lentamente. A febre é a manifestação física do poder do despertar. É um processo difícil, quase doloroso, e somente um médium, um guia, pode ajudar a criança a dominá-lo. Se ela não receber a ajuda adequada, seu poder destruirá tudo em seu caminho. Alexandre então percebeu que a criança era mais do que um caso médico. Ela não estava apenas doente. Ela carregava consigo o futuro da humanidade. A ironia do destino foi que foi ele, um simples pediatra, quem pareceu ser o escolhido para ajudá-la. Mas ele não era um místico nem um curandeiro. Ele era científico, racional e não sabia como lidar com tal situação. Enquanto ele corria contra o tempo, buscando respostas e uma solução, a garota desapareceu sem deixar vestígios. A clínica, um lugar que ele pensava ser um refúgio, se transformou em um espaço de terror. Seus colegas, que estavam completamente perdidos diante da estranha situação, pareciam preocupados com a segurança da equipe,
Mas Alexander sabia que o desaparecimento da criança marcava o início de uma nova era, uma era em que as fronteiras entre os mundos científico e sobrenatural estavam se confundindo. Elsie voltou para sua vida, mais insistente do que nunca. Ela lhe disse que a criança agora estava em perigo, mais do que nunca, e que forças poderosas haviam sido liberadas. O médico se viu mergulhado em um turbilhão de mistérios. Quem eram esses guardiões das sombras? Por que eles deixaram uma criança tão preciosa em um mundo tão frágil? E por que ele, um simples pediatra, parecia ser um dos únicos que poderiam ajudá-lo? Finalmente, após vários dias de busca, uma verdade assustadora veio à tona. A criança não era simplesmente uma vítima. Ela foi um catalisador. Seu poder, sua energia, foi o gatilho para um processo antigo que, se mal direcionado, poderia destruir a realidade como a conhecemos. A história que o Dr. Alexandre Dufresne estava prestes a desvendar era muito maior do que ele imaginava. Não se tratava apenas de salvar uma garotinha, mas de impedir o surgimento de um novo mundo, um mundo onde forças obscuras reinariam e onde a ciência seria reduzida a nada. Em sua busca pela criança, Alexandre descobriria a extensão desse antigo poder, cujas raízes remontam a eras, e como essa garota inocente, muda e sofredora poderia ser a peça final de um quebra-cabeça que decidiria o destino da humanidade. Nos dias seguintes, Alexandre sentiu-se como um homem dividido entre dois mundos. O mundo da lógica científica, onde cada sintoma poderia ser analisado e cada doença tratada, e o do inexplicável, onde a própria realidade parecia distorcer, frustrando todas as explicações racionais. Elsie, ainda misteriosa, continuou a desempenhar um papel fundamental em sua busca. Certa noite, enquanto Alexander trabalhava até tarde em seu escritório, ele recebeu uma ligação urgente. A voz do outro lado da linha era calma, mas carregada de significado. Ela está em perigo. Eles a encontraram. Alexander correu para a clínica, mas quando chegou, percebeu que algo estava errado. Não havia sinal da menina, mas uma tensão palpável pairava no ar. Uma das enfermeiras aterrorizadas se aproximou dele. Ela desapareceu de novo. Mas há marcas. Sinais estranhos no chão. Símbolos que não consigo identificar. Alexandre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava ficando cada vez mais estranho. Alexander reconheceu os símbolos que a enfermeira tinha visto. Não eram apenas arranhões. Eles faziam parte de uma escrita antiga, uma língua esquecida, e estavam ligados aos guardiões das sombras. Algo naquela garota estava ativando aqueles símbolos, e isso só podia significar uma coisa. Ela era mais do que apenas uma vítima. Ele não teve tempo para pensar mais. Ouviu-se o som de uma janela quebrando e, nas sombras do quarto, uma figura apareceu. Um homem vestido de preto, cujo rosto estava escondido atrás de uma máscara arcaica. Seus olhos brilhavam com um brilho misterioso, quase sobrenatural. Você não pode salvá-la, ele disse em voz profunda. Ela pertence a outro mundo. Você chegou tarde demais. Alexander, com o coração batendo forte, tentou se aproximar do homem, mas de repente se sentiu preso em um redemoinho de luz. Os símbolos no chão se iluminaram e a sala se transformou em um lugar irreal, um espaço suspenso entre duas dimensões. A figura do homem desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando Alexandre sozinho, mais perdido do que nunca. Das sombras, uma voz suave e cheia de sabedoria foi ouvida. Era da Elsie. Ela é a escolhida, mas não aquela que você pensa. O que você vê como uma doença é apenas uma fase transitória. Seu poder não se revela na forma de sintomas físicos comuns. A febre, a dor, tudo isso é necessário para que ela rompa o selo do esquecimento. Uma vez que ela o faça, não haverá mais volta. Alexander, ainda em choque, conseguiu dizer: voltar? O que você quer dizer? Elsie suspirou profundamente, como se hesitasse em lhe confiar a verdade suprema. Os guardiões das sombras não buscam controlar a criança. Eles buscam liberar seu poder. Mas esse poder é perigoso. Está causando a destruição de civilizações antigas, o colapso de mundos inteiros. Se você não conseguir pará-lo, não poderá salvar esta realidade. Essas palavras atingiram Alexandre como uma martelada. Agora ele estava diante de um dilema moral e existencial: salvar a criança e liberar forças que ele não entendia, ou detê-la antes que fosse tarde demais. Nas semanas seguintes,
Alexandre se viu atormentado por visões cada vez mais perturbadoras. Ele viu a criança, mas não como a conhecia. Seus olhos eram luminosos, quase sobrenaturais, e seu corpo parecia se desintegrar sob sua própria energia. Ela estava cercada pela escuridão, mas no centro dela, ela brilhava como um farol. Uma criatura que é humana e divina. Todas as noites, Alexandre acordava suando, atingido por essas visões. Ele sabia que não era mais apenas um médico. Ele se tornou uma testemunha involuntária de um evento cósmico cujas implicações a humanidade não estava pronta para entender. Elsie então revelou um detalhe crucial: os Guardiões das Sombras não são os únicos que querem o escolhido. Existem outras forças muito mais antigas que sempre trabalharam nas sombras, fora da humanidade. Os próprios Guardiões são uma ferramenta em um jogo muito maior. Alexandre, chocado, perguntou: e quem são essas outras forças? Elsie respondeu, com a voz grave: os antigos. Aqueles que moldaram a humanidade. Eles espalharam suas criações pelo mundo, escondidos em diferentes formas, esperando o momento certo para se reunirem. Se a escolhida liberar totalmente seu poder, ela atuará como um catalisador. Ela reativará o fluxo da vida que flui pelo universo. O tempo e o espaço serão remodelados. A tensão aumentava dia após dia. Alexandre começou a temer pelo futuro da humanidade. A menina, ou melhor, o que ela se tornaria, representava uma força que poderia engolir a realidade como a conhecíamos. Enquanto ele procurava uma resposta nos arquivos ocultos, uma mensagem enigmática chegou até ele. Ela virá até você. Mas saiba que ela escolherá seu destino. Vocês são apenas espectadores. Alexandre sabia que a escolha diante dele era irreversível. Ele não era mais apenas um médico. Ele agora era um jogador central em um jogo com apostas universais, onde o destino da humanidade e forças invisíveis inevitavelmente se cruzariam. O enigma da menina estava longe de ser resolvido. A história de um poder antigo, um equilíbrio quebrado e uma humanidade à beira do abismo estava apenas começando. O vento soprava forte naquela noite. Alexandre se perdeu em pensamentos intermináveis, ruminando sobre tudo o que havia aprendido. A garotinha, esse enigma vivo, era a chave para algo muito maior do que tudo que ele jamais havia imaginado. Se ela tivesse a capacidade de liberar poder cósmico, ela também poderia, com um simples gesto, destruir o frágil equilíbrio do mundo. Ele ficou em seu apartamento, olhando para a foto da garota, agora mais do que apenas uma paciente. O que fazer? Ele se perguntou, com as mãos tremendo. Ele se levantou abruptamente, com os olhos fixos em uma pilha de livros antigos que havia encontrado nos arquivos ocultos. Esses livros pertenciam a um homem que dizia ser um guardião das sombras, um daqueles que viam e entendiam tudo. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele pensou que o único caminho a seguir era entender o que ele não entendia. Ele mergulhou nos textos, e à medida que os lia, revelações perturbadoras começaram a surgir. A menina não era apenas uma chave. Ela era uma catalisador. Mas para quê? Para quem? As respostas surgiram lentamente, cada palavra marcando um passo em direção a uma verdade que não tinha forma nem nome. Gradualmente, ele percebeu que os próprios Guardiões das Sombras estavam presos em um jogo que não controlavam, manipulados por entidades infinitamente mais antigas e poderosas. O único objetivo deles era acordar o escolhido. Mas fazer o quê? A menina, ou melhor, o que ela representava, era um fragmento de uma realidade paralela, uma espécie de ponto de ancoragem entre várias dimensões. O mundo em que Alexandre viveu era apenas um desses mundos interligados. Se ela liberasse todo o seu poder, as fronteiras entre esses mundos ruiriam, e a realidade como a conhecíamos seria apagada para sempre. Naquele preciso momento, Alexandre teve uma visão, um flash intenso. A garotinha, mas, dessa vez, ela era diferente. Seus olhos brilhavam com uma luz branca quase divina. Ela estava cercada por uma névoa luminosa, uma névoa que parecia se mover e mudar, como um campo de forças invisíveis. Então sua visão se distorceu, e ele se viu olhando para um gigantesco vórtice negro, um redemoinho onde criaturas inimagináveis se retorciam e se rasgavam. Então ele ouviu uma voz, fraca mas poderosa, sussurrando em sua mente. A hora está chegando. Escolha com cuidado. Essa voz parecia familiar e distante. Ele reconheceu como sendo da menina.
Mas ela não era mais aquela com quem ele se importava. Ela era agora a entidade superior, portadora do destino de múltiplos mundos. No mundo real, Alexander acordou assustado, com o coração batendo forte. Ele sabia que sua busca havia se tornado mais do que pessoal. Tornou-se uma questão de existência, não apenas para ele, mas para toda a humanidade. A garotinha, essa criatura frágil, continha um poder além de tudo que se poderia imaginar. Ele foi imediatamente à clínica. A tensão era palpável, a atmosfera pesada com uma expectativa ameaçadora. Quando ele entrou no quarto, viu Elsie, a enfermeira, parada em silêncio, com os olhos arregalados. Ela se foi, ela sussurrou, com as mãos tremendo. E não há mais nenhum vestígio dela. Nada, exceto um círculo de símbolos no chão. Alexandre sentiu um peso nos ombros. O momento havia chegado. Agora ele sabia que a garota havia chegado a um ponto sem retorno. Ela não era mais apenas a paciente de quem ele cuidava com carinho. Ela foi a chave para a mudança, para a ruptura entre duas realidades. Ela se foi, mas era tarde demais. Ele não podia voltar. De repente, ele ouviu um barulho atrás dele, como um sussurro, depois um grito abafado. Ele se virou abruptamente e viu uma figura nas sombras, uma figura se movendo lentamente em sua direção. Você não viu nada. Você não entende nada, disse uma voz profunda, quase desumana. Alexandre avançou, cada passo medido. Agora ele estava ciente de que a entidade diante dele não era humana, mas uma manifestação de uma das forças antigas que lutavam pelo controle do poder da garotinha. Foi uma das entidades que levou os guardiões a agir. Ela destruirá tudo se você a deixar ir, disse a figura, com os olhos brilhando com um brilho sobrenatural. Mas se você parar, apagará parte do universo. Tempo e espaço não terão mais sentido. Alexandre congelou. Ele finalmente entendeu a verdadeira dimensão da situação. A menina não era apenas um indivíduo. Ela era uma apontar. Uma ponte entre mundos. Se ela se libertasse do poder dele, o universo como ele o conhecia deixaria de existir. Não haveria mais distinção entre a realidade e outras dimensões. O caos reinaria. Ele se virou uma última vez para a figura, sua voz tremendo de determinação. Eu a encontrarei. E eu a escolherei. O destino da humanidade não será decidido por forças invisíveis. Alexandre agora sabia que sua missão não era simplesmente salvar a menina. Ela era o desafio máximo, um teste não apenas de sua humanidade, mas da capacidade da humanidade de escolher seu próprio destino diante do desconhecido. A corrida contra o tempo estava apenas começando. Alexandre correu pelas ruas desertas, com a mente fervilhando de pensamentos conflitantes. A figura que ele viu nas sombras nunca o deixou. Ele sabia que essa entidade era apenas um mensageiro, uma forma que servia a poderes muito maiores do que qualquer coisa que ele havia imaginado. Essas entidades, os Guardiões das Sombras, manipularam eventos e humanos por séculos, até milênios. Eles deliberadamente deixaram a menina crescer e tomar consciência de seus poderes. Por que ela? Por que agora? Ele se perguntava em cada esquina. Ele caminhou até a clínica, com pensamentos girando em sua mente. Ele tinha pistas. Ele sabia que precisava encontrar a criança antes que ela se transformasse no que estava destinada a ser, uma arma. Uma arma que poderia destruir não apenas o mundo que ele conhecia, mas milhares de outros. Mas não foi uma simples corrida contra o tempo. Foi uma luta entre duas realidades, duas visões de existência. A realidade humana, frágil e efêmera, e a dos antigos, atemporal e infinita, pronta para engolir a humanidade. Uma vez lá, ele foi em direção ao quarto onde a criança havia desaparecido. O que ele descobriu no chão fez seu coração disparar. Um círculo complexo de símbolos, como runas antigas, esculpidos nos ladrilhos. Cada símbolo brilhava fracamente, quase como se algo estivesse se revelando, lenta mas seguramente. Alexandre se abaixou para examinar os símbolos. Ele tinha visto algo semelhante nos livros Shadow Guardian. Esses símbolos representavam uma linguagem antiga, uma forma de escrita que desapareceu há séculos, mas que, segundo a lenda, tinha o poder de conectar mundos diferentes. Enquanto tentava entender a estrutura do círculo, um pensamento horrível passou pela sua mente. A garotinha não havia simplesmente escapado. Ela tinha chamado.
Ela tinha chamado alguma coisa. Uma vibração estranha percorreu o chão sob seus pés. A temperatura na sala caiu abruptamente, e sussurros distantes, como vozes inaudíveis, surgiram no ar. Ele se endireitou, respirando em curtos e ofegantes. Era tarde demais. Ela abriu a porta. Ele correu até a mesa onde havia escondido suas anotações, procurando desesperadamente uma maneira de impedir o que parecia inevitável. Ele não tinha uma resposta imediata, nenhum plano. Mas ele se lembrou de um detalhe que quase havia esquecido. Em sua pesquisa, ele havia descoberto uma antiga profecia. Uma profecia que falava de uma escolha final, de um confronto entre aquele que escolheria preservar o equilíbrio e aquele que escolheria destruir tudo. Mas, ainda mais perturbador, a profecia falava de um sacrifício de natureza desconhecida, mas de vital importância. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, um baque surdo foi ouvido no corredor, seguido por um clarão de luz branca que iluminou a escuridão. Alexandre saiu correndo da sala. No corredor, a menina estava sozinha, sua figura envolta em uma luz estranha. Seus olhos brilhavam com um brilho branco ofuscante, e seu corpo pairava ligeiramente acima do chão. Ela estava lá, mas não era mais ela mesma. Eu sei o que você quer fazer, Alexander, ela disse com uma voz calma, mas desprovida de qualquer emoção humana. Mas você não pode me impedir. Você não tem ideia do que eu posso me tornar. Você não tem ideia do que isso significa para você. Para todos. As palavras da menina ecoaram em sua mente, amplificadas pela energia que o cercava. Agora ele sabia que seu confronto não era mais contra uma mera criança. Era contra um poder imensurável. Por quê? Por que tudo isso? Alexander perguntou, com a voz tremendo de medo e desespero. A menina, ou melhor, a força dentro dela, sorriu levemente. Porque chegamos ao fim de um ciclo. A humanidade chegou ao fim do seu potencial. E sou eu quem determinará se vocês terão uma chance de renascer ou se estão condenados a desaparecer. Alexander sentiu um calor intenso emanando da menina, o ar vibrando com uma energia que ele nunca havia encontrado. Ele sabia que os Guardiões das Sombras tentaram manipular a situação, usar a garota como arma, mas agora ele entendia, não era a humanidade que precisava ser salvo. Era equilíbrio entre mundos. A menina era um ponto de ruptura, um lugar onde as linhas entre as dimensões se cruzavam. Se ela decidisse liberar totalmente seu poder, não haveria como voltar atrás. E se eu decidir não deixar você? Alexander perguntou, seu tom se tornando mais firme, uma resolução inabalável tomando forma dentro dele. Então o mundo que você conhece deixará de existir. Ela respondeu friamente. Mas ele renascerá. Eu sou o fim, mas também serei o começo. Você precisa escolher. Alexander. Escolha apagar tudo ou recriar tudo. Alexandre sentiu-se sobrecarregado. Agora ele sabia a verdade. Não havia uma solução simples. Ele não conseguiu salvar a menina. Ele teve que escolher, como disse a profecia. Escolha entre a destruição total ou o renascimento, entre o colapso da realidade ou a criação de um novo mundo. Ele fechou os olhos, respirou fundo, então se virou para encará-la, uma decisão terrível se formando em sua mente. Eu escolho recriar tudo. A humanidade não está condenada. Mas precisamos aprender. Precisamos crescer, não destruir. Um clarão de luz ofuscante rasgou o ar. A garotinha subiu no ar, com seus poderes liberados, mas ela pareceu hesitar. A voz da entidade que o habitava tornou-se mais suave, quase humana. Assim será. Você escolhe o caminho da esperança. O mundo ao redor dele se distorceu enquanto a realidade parecia entrar em colapso e depois se reconstruir. Uma nova era amanheceu, uma era em que os limites entre as dimensões se dissiparam lentamente, e a humanidade, guiada por Alexander, teve a chance de se reinventar. Mas essa nova existência não seria isenta de sacrifícios, e Alexandre sabia que o caminho à frente ainda estaria cheio de armadilhas. A garotinha, agora humana novamente, desapareceu em um clarão de luz, levando consigo o último vestígio dos antigos poderes. O mundo tinha acabado de mudar para sempre.